Moraes, Tiago, do nosso time, e também Camila, do nosso time, para uma conversa sobre um tema que é um tema que está muito aquecido, né, na discussão de diversidade, e é um tema que é recente na discussão de diversidade, que é reputação. Por algum tempo, a pauta de diversidade, equidade e inclusão estava dentro da esfera de preocupações de gestão de pessoas, como se fosse, inclusive, um tópico da seara de recursos humanos, única e exclusivamente. Mas nos últimos anos, cada vez mais esse tópico foi subindo a hierarquia corporativa e começou a sentar na mesa, né, da alta liderança das empresas, diversidade, equidade e inclusão por uma série de expectativas de diferentes públicos que se relacionam com os negócios, e cada vez mais a gente vai consolidando a visão de que a reputação de uma empresa passa também pela maneira como essa empresa vivencia diversidade, equidade e inclusão. Essa é a ideia aqui da nossa troca, nessa uma horinha juntos e juntas. Para quem está aqui pela primeira vez no Meetup da Impulso Beta, esse é um encontro que nós fazemos todos os meses com o objetivo de democratizar conhecimento. Então, é um encontro em que nós trazemos algum conteúdo de expertise e promovemos alguns espaços de troca para que a gente também gere conhecimento pelo que as empresas estão vendo daquela temática, praticando a respeito, com espaço para dúvidas e trocas também. Então, bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha minha e da Impulso Beta e a gente já dá sequência. Bom, eu sou fundadora da Impulso Beta, que é essa empresa que está no mercado desde 2015, trabalhando com diversidade. Eu falo nesse momento de São Paulo, mas eu sou de Guarulhos, região aqui da Grande São Paulo. Sou jornalista de formação, trabalhei no terceiro setor e fundei Impulso Beta por motivações muito ali de percepção como mulher jovem no mercado de trabalho, já começar a compreender que as oportunidades profissionais elas acabavam sendo influenciadas pelas nossas identidades, né? Algumas identidades abriam portas, outras fechavam portas. Então, vem daí a minha inquietude em trabalhar o tema de diversidade, né? Num primeiro momento, e, enfim, para além da temática de diversidade, eu venho trabalhando no mercado muito as temáticas de empreendedorismo de impacto, de empreendedorismo feminino, e contando um pouco mais da Impulso Beta, eu vou passar já, mas eu vou, em meio a essa apresentação nossa aqui, pedir para que vocês também façam as apresentações de vocês aqui pelo nosso chat. A gente tem aqui um grupo bacana de cerca de umas 20 pessoas por hora, e seria muito bacana que a gente pudesse saber de que localidades vocês estão falando, quem estiver aqui representando uma empresa que também possa contar de que empresa, de que área, acho que é super bacana, né, para a gente saber aqui qual a nossa audiência, poder customizar um pouco os insights e para todo mundo aqui poder até se surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, saber com quem a gente pode contar também aqui na nossa troca. Então, por gentileza, enquanto eu sigo, compartilhem aqui com a gente pelo chat essas informações de vocês que enriquecem aqui o nosso momento. Seguindo, né, brevemente, conto para vocês que a Impulso Beta é uma consultoria conectada com uma consultoria de diversidade conectada à estratégia dos negócios. E por que a gente se posiciona dessa maneira, né? Toda a discussão de diversidade, ela surge primeiramente como uma questão de relevância social, uma preocupação da gente enquanto um país muito desigual, um país bastante plural em identidades, mas que essa pluralidade não se vê refletida nas oportunidades. Sejam essas oportunidades de acesso à melhor educação, de acesso à saúde, de acesso a diferentes aspectos de cidadania e também ao mercado de trabalho. Então, diversidade é uma pauta de mobilização social, mas a partir de um determinado momento, esse tema deixa de ser só um tema que as empresas precisam dar respostas para pedidos da sociedade, e as empresas começam a ver valor estratégico para o negócio em atuar nesse tema de maneira proativa. E é esse estágio em que a gente está agora, é o estágio em que a Impulso Beta vem atuando com as empresas, né, de conectar o que é dessa esfera ampla e onde é que, poxa, conecta com o anseio de stakeholder, conecta com benefício de diferenciação de posicionamento e de entrada em novos mercados,
porque é óbvio que resolver todas as desigualdades da nossa sociedade, não só no país, mas no mundo inteiro, num mundo muito desigual, não é só trabalho das empresas, né? É trabalho da sociedade civil, é trabalho dos governos, mas tem uma parte bem importante que se conecta assim, ao papel das empresas, e é nesse papel que a Impulso Beta gera uma contribuição. Falando desse papel das empresas, o que a gente tem visto são essas principais motivadores que vocês veem aqui na tela, né? Esses 7 pontos de maneira geral, que são os que mobilizam as empresas a tratarem cada vez mais diversidade de forma estratégica. Responsabilidade social, porque cada vez mais a gente deixa de achar que as empresas são só um lugar, são só uma instituição para gerar valor para acionista, para proprietário, e sim é, um, um, um tipo de organização que gera valor para vários públicos, e por isso tem que fazer parte, né, da solução dos desafios sociais. Isso está conectado com reputação corporativa, cada vez mais a gente vai discutir hoje que é muito difícil manter uma boa reputação de produtos, serviços, organização, se você não está se posicionando bem na pauta ESG, né, de sustentabilidade de forma ampla. Cada vez mais a gente tem regulamentos e obrigações legais, seja de forma ampla, seja de setores, seja do mercado de capitais, que pressionam as empresas a se posicionarem em algumas questões de diversidade. Não é mais só a lei de cotas, né? A gente tem pressões por combate ao assédio, por dados demográficos nas empresas, por equidade salarial, atender expectativas de investidores. Isso é muito interessante, né? Porque a gente ainda ouve nas empresas, às vezes até na alta liderança, um discurso de que tudo muito bonito, tudo muito legal, a gente se preocupa, mas o objetivo do business é gerar valor para acionista. E os acionistas cada vez mais veem valor nisso. Então, se for só esse o objetivo de um negócio, né, embora seja uma visão um pouco desatualizada, mas mesmo se for só esse o valor, cada vez mais a gente tem acionistas, investidores que estão olhando para isso, né? E a B3 é um grande direcionador nesse sentido, a nossa bolsa de valores. Atração e retenção de talentos, porque os talentos são diversos e os talentos esperam lugares em que possam ser eles e elas mesmos. Fortalecimento de cultura organizacional passa por incorporar esses talentos sendo quem são essas pessoas, né? E alinhamento com expectativas de clientes. Clientes que são pessoas diversas ou que são empresas que compram de outras empresas, mas que cada vez mais estão olhando cadeia de valor, pensando com quem a gente está fazendo negócio, quem a gente faz negócio está alinhado com as nossas práticas. Se eu sou uma empresa mais avançada na pauta sustentabilidade, eu quero garantir gestão de risco, olhar a minha cadeia de valor. Então, essas têm sido as pressões, né, que têm feito as empresas de diferentes setores, como essas que vocês estão vendo aqui agora na minha tela, que são empresas clientes da Impulso Beta, ao longo dos anos que a gente está no mercado, que têm sido os motivadores, né, para tratar de forma cada vez mais estratégica. E, bom, essa evolução que a gente vem percebendo no tema se dá ao longo desses anos, né, anos desde 2015, que a gente começa lá atrás trabalhando com gênero, expande nossa atuação para outros pilares de diversidade, e a gente tem tido a oportunidade de trabalhar também em outros contextos culturais, né, como vocês veem por aqui. Bom, vou parar minha tela um pouquinho e vou ver quem é nosso público por aqui. Vocês se apresentaram aqui para a gente pelo chat, então vamos lá. Temos a Brena, que é da Cocan de Catanduva, legal, Brena. A Beth, que no momento não está em nenhum trabalho e está até compartilhando conosco. Obrigada, Beth, por esse momento aqui de transparência. O desafio, né, de uma parte da população, quando a gente falando de etarismo, a gente tem falado de pessoas com mais de 50 anos, mas em alguns mercados a gente já vê dificuldade, né, de colocação profissional de pessoas mais jovens até do que 50 anos. Flaviane do Grupo Fleury, bacana. Flaviane, muito bem-vinda. Paola Cunha, falando com a gente do Escritório de Advocacia de Ribeirão, Reis Advogados. Vinícius do SIG Group de Curitiba, nosso parceiro, legal te ver por aqui, Vinícius. Patrícia Quintana de Sumaré, ótimo. Beatriz da Protivit, que trabalha com sustentabilidade ESG. A Flávia da Indy de Florianópolis, Indy parceira da Impospeta também, que bacana, Flávia, ter você por aqui. Tatiana também da Indy, também de sustentabilidade.
Flávia, de gestão de processos em BH, Alessandra, que atua como psicóloga, Letícia da Bimbo na área de atração. Olha, a área de atração é uma área que precisa se preocupar muito com reputação, né? Quando a gente fala do tal do employer branding, é um dos tipos de reputação com um público específico que a gente tem que gerar, né, com as pessoas candidatas. Tuane da Willinka, de Belo Horizonte, Paloma, de SG, da IMCD, Lívia da End, muito legal ter você com a gente aqui hoje, Lívia, que bacana. Temos gente de Lisboa, Fernanda, que bacana, legal. Muita gente de SG, né, gente? Que interessante ter vocês aqui. A Impulso Beta, pelos pilares que trabalha, costuma atuar muito com o público de recursos humanos. E trabalhar com vocês de SG tem sido uma relação mais recente, né? Porque, embora a sustentabilidade não seja uma pauta nova, no momento em que a gente deixa de falar de sustentabilidade, dá uma reorganizada em como a gente trabalha o tema e começa a usar a sigla do ESG, fica muito nítido o quanto a diversidade está relacionada ao S, né? E aí a gente, mais recentemente, tem visto essa pauta de diversidade ser tratada por pessoas profissionais de ESG. Maravilha, gente. Dando sequência aqui no nosso encontro, eu avanço com vocês para a gente, primeiramente, fazer um check-in aqui do que todo mundo entende por reputação. Compartilho com vocês aqui esse QR Code, e o Tiago aqui do nosso time também está compartilhando pelo chat, para quem preferir acessar pelo link aqui diretamente no computador. Quero ouvir vocês brevemente qual é a leitura que vocês têm de reputação. Então, é um espaço para vocês colocarem de maneira aberta. Pode ser interpretação conceitual, pode ser como vocês têm discutido reputação na empresa de vocês, para a gente começar se alinhando, né? Estamos falando de que mesmo, né? O que a gente está lendo nesse sentido? Vou dar um minutinho e a gente já compartilha a tela com o que vocês vão trazer para a gente construir junto, né? Você me diz aí, Ti, quando a gente já tiver algumas respostas, eu Beleza, puxo a tela e a gente vê junto. estão chegando aqui. Boa. Já, já temos umas 7 respostas. Então, Vamos vamos lá? dar sequência. Bora lá, Ti. Deixa eu puxar por aí. Então, vamos lá. A imagem da empresa diante da sociedade tem aqui uma relação com marca, percepções e impressões que a empresa transmite, né? Quando eu falo da empresa tal, o que vem de cara? Muito interessante essa maneira de descrever, né? Quando eu penso em tal empresa, muitas das pessoas já pensam, a empresa da meritocracia, é a empresa que destrói o meio ambiente, pô, a empresa que tem aquele trainee legal. Para além da descrição ampla da reputação, a gente vê, né, que as empresas acabam sendo muitas vezes reconhecidas por algum episódio, por alguma coisa forte que as marcou em algum momento. Muito legal. Percepção, credibilidade ou não, né? Como é vista, reconhecida, com que se associa. O poder de atrair diferentes públicos, né, clientes, acionistas, através de valores éticos, pensando no bem comum. Então, aqui estamos falando de uma reputação boa, né? Se a empresa está fazendo uma boa gestão de reputação, ela é capaz de atrair diferentes públicos com os quais ela quer se relacionar. Tem uma relação com cultura interessante. Então, o que eu faço dentro de casa, como eu me relaciono, o jeito, né, que é essa cultura, impacta a minha reputação. Imagem da empresa no mercado, imagem social. Visão dos stakeholders, tradução dos stakeholders aqui como partes interessadas, as diferentes partes interessadas. Eu vejo que alguns de vocês trazem aqui essa ideia de reputação como uma coisa positiva, né? Então, com descrições positivas, né? Uma empresa que respeita tudo e todos. Então, uma empresa de boa reputação é isso mesmo. Boa visibilidade, boas práticas. Então, quando eu estou gerindo minha reputação, é essa a expectativa que eu tenho. Visão dos diferentes stakeholders, de uma organização, de uma pessoa também, porque nós, como pessoas
na pessoa física e na pessoa profissional, temos reputações a construir e a manter também, né? A imagem que os stakeholders têm nos posicionamentos de negócio, mas não só nos posicionamentos de negócio, muito rico isso, né? Como eu atuo com a sociedade, com o meio ambiente, cada vez mais, não é só mais a reputação da qualidade do produto, da qualidade do serviço, respeito à coerência, olha que interessante, né? Não é só também como eu me proponho a criar meus valores e a me posicionar, mas o quanto na minha prática eu sou coerente, porque também, né, eu posso contar uma história muito bacana nas minhas peças publicitárias, nas minhas ações estruturadas de cultura dentro da empresa, nos townhomes com a pessoa que ocupa o papel de CEO, mas na prática, na vivência do trato, nas decisões, não é isso que as pessoas vivenciam. Então, cai por terra, né? Então, a gente precisa ter uma coerência entre o que a gente quer projetar e como a gente vivencia nossas relações para isso. Boa, gente, muito obrigada. Eu vou puxar de novo, então, a minha tela, dar sequência aqui com vocês. Antes até da gente fazer o mergulho da relação com diversidade, que é a pauta de expertise da Impulso Beta, né? Eu quero falar um pouco mais do porquê que esse tema ficou mais importante, né? Que pode ser que não seja uma novidade para alguns de vocês. Quando eu começo a estudar o tema de reputação, para mim foi novidade algumas dessas questões. De fato, é um tema relativamente novo da maneira que a gente está se preocupando hoje, porque antes a gente não tinha tanta essa visão de gerar valor para diferentes stakeholders. A gente hoje vem falando sobre um capitalismo de stakeholders. Há pouco tempo atrás, muitas empresas se permitiam mesmo achar que não importa o que funcionário está pensando, não importa o que o mercado está pensando, porque se o produto é bom, tem gente comprando, está gerando dinheiro, isso é uma empresa. Empresa é isso. É uma visão que, enfim, quando a gente pensa há muito tempo atrás, se sustentava num outro modelo de sociedade. Cada vez mais você tem uma sociedade civil que se comunica, que demanda questões de várias organizações, né, da sociedade, e as empresas precisam gerenciar demandas que aumentaram, pensando na perenidade do negócio. Puramente na perenidade do negócio, eu tenho que dar voz no meu jeito de fazer negócio a esses diferentes stakeholders. O que são os stakeholders em geral, né, de uma empresa, né, de forma macro, né, independente do setor? Você tem suas pessoas que trabalham com você, e a gente costuma dar conta dessa demanda por meio de uma gestão de cultura. A gente tem as pessoas que são potenciais colaboradoras, aí a gente costuma cuidar disso gerindo marca empregadora. A gente tem a sociedade civil que se relaciona com a gente de diferentes maneiras, né? Tem talvez relacionamentos que podem ser muito até físicos mesmo, né? Se eu sou uma fábrica, a maneira que eu atuo presencialmente nas cidades onde eu estou, eu me relaciono com aquela sociedade, com aquela comunidade, né? Eu posso estar tendo um impacto neutro naquele meio ambiente, eu posso estar tendo um impacto positivo ou negativo, da maneira como eu me relaciono com aquele espaço, ou mesmo como uma empresa tech, eu me relaciono com aquela sociedade, né? Se eu sou o Twitter, eu posso estar tendo um determinado impacto até nas campanhas eleitorais, pela maneira como eu defino o meu produto, né? Como aquele produto se organiza. Eu tenho governo, né? Seja o governo federal, seja os governos locais, porque tem políticas públicas que regulamentam os negócios, né? Desde coisas muito simples que as empresas devem ao governo, como impostos, até mais recentemente, quando a gente fala de diversidade, uma série de novas regulamentações. Se eu sou uma empresa de capital aberto ou uma empresa que quer fazer IPO, eu tenho um mercado de capitais, e aí você tem, né, expectativas cada vez mais firmes em relação à sustentabilidade de maneira geral. E por que o tema tem ficado cada vez mais importante de reputação, né, para empresas em geral? Trago aqui um dado para vocês de uma pesquisa que fala sobre como é que a gente compõe o valor de uma empresa. Há décadas atrás, a gente costumava compor o valor de uma empresa, né, a avaliação do valor daquele negócio, olhando muito mais os ativos tangíveis. Então, eu ia lá e fazia um balanço, né? O povo que é da área financeira sabe contar mais do que eu sobre isso, mas assim, eu vi a quantidade de fábricas que tinha,
a quantidade de patentes, de propriedades físicas que a empresa tinha. E à medida que o mundo dos negócios vai mudando, na economia criativa, tecnologia, uma parte cada vez maior dos ativos que compõem o valor das empresas são os ativos intangíveis. Então, há décadas atrás, as empresas de maior valor seriam empresas que tinham operações físicas mundo afora. Hoje, quando a gente vê as empresas de maior valor, às vezes essas empresas não têm fábricas, não têm hotéis, não têm espaços físicos relevantes. O que essas empresas têm? Patentes, marcas, reputação. Então, a partir do momento em que a gente vai migrando a construção de valor de uma empresa para ativos intangíveis, a marca de uma empresa passa a ser um intangível. Ter uma marca valiosa é tão importante quanto ter operações que funcionam bem. Então, num mundo também que cada vez mais empresas fazem IPO e têm o seu valor de mercado influenciado pelas percepções que as pessoas e diferentes stakeholders têm, esse valor de mercado pode, inclusive, ser volátil de acordo com as percepções que são geradas. No momento de um escândalo, percepção negativa, queda no valor de ações. Coisas muito bacanas acontecendo, pode aumentar o valor das ações, e não necessariamente a empresa gera mais valor de grana imediatamente, mas já fica uma percepção muito positiva de que no longo prazo aquela empresa vai dar muito certo, então demanda cresce, o preço das ações cresce. Então a gente teve essa mudança de dinâmica dos negócios que impactou o aumento da preocupação com reputação. Então aquela ideia que a gente tem, né, da pessoa empresária antiga, daqueles filmes antigos que a gente vê, né? Que é aqui é minha empresa, faço como eu quero, eu que mando, não tem mais espaço hoje. Você não gera um negócio só por eficiência de gestão de produto e serviço. Você precisa cuidar dessa reputação com os diferentes stakeholders. E aí começam a surgir, inclusive, pesquisas como essas que eu compartilho aqui com vocês, que mostram os ganhos de uma empresa quando ela está cuidando da reputação de forma intencional. Quando ela fala, poxa, qual é a reputação que eu quero ter? Quais são os elementos de contato por meio dos quais eu transmito a minha reputação? E como eu cuido para que esses elementos sejam positivos para os diferentes stakeholders que essa companhia tem? Então, eu começo a ter estudos recentes que vão provando aqui para a gente que eu posso atrair mais gente talentosa, que as pessoas vão confiar mais em mim, que eu tenho uma série de ganhos que, no final, são grana, e são grana ao longo do tempo, são valores de negócio, porque eu estou gerindo essa imagem aqui da empresa. Pessoal, se forem surgindo percepções do que eu estou trazendo, ou até dúvidas, como a gente tem um tempo curto, eu não vou abrindo fala em todos os momentos, mas por favor, postem aqui conosco no chat qualquer comentário ou alguma coisa que vocês queiram que eu explore mais, alguma visão discrepante que vocês tenham, porque aí eu passo a palavra, eu chamo vocês para compartilhar mais e a gente pode ir trocando, tá? Vou avançando aqui com vocês. Eu queria trazer um exemplo de uma metodologia de construção de reputação. Eu acho que a gente fala assim, poxa, cuidar de stakeholder e tal, mas como é que faz na prática esse negócio aí de construir e gerir bem uma reputação? E aí eu trago um exemplo de uma metodologia muito para fazer aqui, né, me apoiar nos sábios, porque essa não é a nossa zona de expertise, né, construção de reputação de forma ampla, né, na Impulso Beta. Então, a gente se apoia, inclusive quando a gente está fazendo os nossos serviços conectados à reputação, a gente se apoia em algumas ferramentas, e essa é uma delas, tá? Que é a ferramenta do RepTrack. RepTrack é uma ferramenta de fora, né? Que muitas empresas globais, inclusive empresas brasileiras, usam para mensurar reputação, marca em várias lentes, né? E ESG é uma dessas lentes. E a maneira que o RepTrack organiza a sua metodologia, vocês estão vendo aqui, né, que é essa roda, e na prática eles elaboram uma série de elementos para nos dar insumos de como diferentes stakeholders pensam, sentem e falam a respeito da sua empresa, da sua marca. De maneira muito simplificada, eu vou contar aqui para vocês, né? Esse elo externo do círculo é um elo que tem 7 elementos
que são os elementos que o RapTrack chama de dimensões dessa construção de uma imagem, né, de uma reputação. São elementos racionais por meio dos quais, inclusive, a empresa pode atuar para gerar uma imagem com seus stakeholders. E aí, dentro de cada um desses 7 pilares, vocês estão vendo nesse espaço em cinza, em cada um deles tem 3 ou 4 elementos, que são o que a gente chama de fatores ou atributos conectados ao motivador, né? Então, por exemplo, a gente está dizendo aqui que cidadania é um motivador, uma dimensão hoje que impacta a construção de reputação. Mas quais são os atributos, os fatores que desdobram essa ideia de cidadania? É a relação com o meio ambiente, é a influência social que a empresa tem e como ela apoia causas que são percebidas por cada sociedade como causas importantes, né? Isso vai variar, né? Hoje a causa da equidade racial, ela é considerada muito mais importante do que pré-Black Lives Matter, que a gente vivenciou, né? Não era uma causa tão importante para a sociedade como está sendo hoje, né? Então, tem esses fatores. E outra coisa muito interessante é que o RapTrack traz aqui nesse ciclo do meio 4 outros elementos que são as emoções que a gente quer despertar nas pessoas, que são, porque no fundo os stakeholders são sempre pessoas, né? Embora a gente pode ser uma empresa B2B que atende outra empresa, o decisor ali que toma a decisão na empresa B2B é uma pessoa, e a gente desperta emoções nessas pessoas, né? E as emoções positivas estão ligadas, né, a esses 4 elementos aqui. E o bem interessante é que eles conectam os motivadores com as emoções. Então, a gente pode dizer aqui que performance, liderança, perdão, desculpa, vou trazer outro exemplo aqui. Estou com tela aqui na frente. Que produtos e serviços, inovação e ambiente de trabalho estão relacionados à sensação de admiração ou não que os stakeholders podem ter conosco. Cidadania, a nossa forma de conduta e o ambiente de trabalho se relacionam com confiança. Então, poxa, talvez eu seja admirado, mas eu não inspire confiança. Então, aqui é um modelo para a gente ter alguns insumos, né, nessa discussão e que trazem para a gente a complexidade do que é, de fato, gerir de maneira intencional a reputação de uma empresa. E aí a gente vê aqui, né, como tudo que é importante e estratégico na empresa nunca é papel de uma área só. Então, reputação não é papel da área de comunicação, não é papel da área de relações institucionais. No fundo, olha só, quando eu tenho uma má gestão da nossa cultura e lideranças que talvez sejam lideranças que cometem assédio moral, sexual, lideranças que não estão alinhadas com as expectativas atuais da sociedade, isso pode gerar uma série de fatores muito duros ou uma série de comentários, de burburinhos que vão para as redes sociais. Pode tanto ser um escândalo que vai para a mídia, quanto ser muitos burburinhos que tomam corpo e liderança se torna um fator negativo para a construção de reputação. Ou eu estou fazendo tudo muito legal, mas eu tive um escândalo de impacto ambiental negativo. Eu vou ter muito esforço para conseguir recuperar esse dano de imagem, né, de reputação por conta disso. Boa, gente, jogo de novo para vocês e quero ouvir o que vocês entendem pela relação de reputação e diversidade. De maneira prática aqui, acho que seja conceitual, seja o que vocês estão vivendo e discutindo nas empresas de vocês. De novo, convido cada pessoa a compartilhar aqui pelo Mentimeter, seja pelo QR Code ou pelo link que o Ti está trazendo aqui para a gente no nosso chat. Obrigada mais uma vez, Ti.
Cuidar da reputação é invariavelmente cuidar da diversidade, cuidar de inclusão, e é uma maneira de demonstrar preocupação pela sociedade, né? Hoje isso importa, como a gente viu, né? O elemento lá de cidadania, mas também o elemento de liderança, porque essa diversidade está dentro de casa, né? Uma empresa que não se preocupa com as questões de DEI hoje não é mais bem vista. Sua reputação é comprometida. Isso é o que a gente acredita e tem muita pesquisa, né, gente, indicando isso. E muito escândalo de diversidade em empresas que mostram como isso acaba impactando negativamente. Mas a gente também vê uma leva de empresas que acha que isso é uma tendência, uma onda passageira, né? Que isso é coisa de uma corrente política e não uma pauta de negócios, né? Hoje tem 100% de relação. A forma que você trata o tema dentro de casa impacta a forma como você é visto dentro e fora. Não há boa reputação sem ações firmes e reais de DEI. Creio que uma empresa que se posiciona como diversa está dando um passo mais próximo para uma boa reputação. Relação direta, porque estamos falando da imagem da empresa com as partes interessadas. Se conecta com responsabilidade social, né? Arrisco dizer que 50% da reputação é composta pelo posicionamento de DEI, porque isso promove a reputação, a admiração externa e o sentido de pertencimento interno. Olha, eu não saberia dizer o percentual, mas assim, né? Diversidade, assim como reputação, está sendo cada vez uma coisa mais transversal, né? É muito difícil você ir bem em cada um daqueles pontos sem estar olhando para a diversidade, né? Porque até para ter, por exemplo, inovação de produtos e serviços, para quem são os produtos e serviços? Como é que eu me posiciono de maneira bem inovadora, ignorando metade da população que é mulher, ignorando metade da população que é negra? Difícil conseguir ter sucesso em algum desses pilares sem olhar para quem a gente está querendo projetar nossos produtos e serviços. E o povo é diverso. Quem a gente vai conversar e entregar nossos produtos e serviços é diverso, né? Que mais? Agir com respeito pelos stakeholders. A sociedade passou a ser a corte das organizações. Saber se posicionar é relevante. Interessante essa expressão, muito bacana. Corte, né? Então, é um elemento. A gente não tem como deixar de prestar contas para a sociedade, né? E eu estou achando bem legal isso que você trouxe, porque você poderia falar assim: como é empresa de capital fechado, não tem que prestar conta a ninguém. Mas para quem que a empresa de capital fechado vende, gente? Ela vende ou para pessoas ou para empresas. E dentre as empresas que ela vende, quem são essas empresas? Podem ser empresas de capital aberto que precisam prestar conta sobre a sua cadeia de valor, sobre quem são seus fornecedores, né? Garantia de direitos humanos, cumprimento de legislação, diferencial. Acredito que o ambiente corporativo diverso resulta em mais criatividade, mais sentimento de pertencimento, melhores resultados, atende uma demanda, fortalece a reputação. Também acredito muito nisso, por isso que a gente está aqui apoiando as empresas nessa virada. Tratar as agendas de DEI é essencial para se manter uma boa reputação. Empresas que não levam a sério, falam de DEI da boca para fora, sofreram muito com a crise de imagem. Excelente. O exemplo que a Carrefour é um exemplo muito contundente, né? Porque é uma empresa que era, inclusive, percebida como uma empresa com um trabalho sólido de diversidade, que tinha nos seus quadros gente com muita reputação liderando a área de diversidade lá, né? Mas, assim, o que estava sendo priorizado em diversidade? Estava cuidando do jeito de fazer negócio? Não está cuidando do jeito de fazer negócio. Tem programa e tal, mas na hora de selecionar fornecedor, na hora de fato treinar o time para a forma de se relacionar com o cliente, está cuidando? Não está tanto, né? Porque senão não estava com esses escândalos que a gente segue vendo. Vou parar, muito obrigada, Ti, e vou seguir aqui com vocês, então, trazendo mais elementos para o nosso papo. Um instantinho. Bom, gente, vocês trouxeram então as percepções dessa relação e eu vou seguir complementando algumas percepções, né? Mais uma vez para isso, eu trago o RapTrack, e não, a gente não tem nenhuma relação comercial com o RapTrack, nem usamos a ferramenta na Impulso Beta, a gente só se inspira porque, de fato, como base conceitual, eles são muito interessantes. Vocês estão vendo aqui, uma das ferramentas dele que é o RapRisk, que várias áreas de comunicações, de algumas das empresas de vocês talvez usem, que é uma ferramenta de mensuração de gestão de risco reputacional, e recentemente eles começaram a colocar uma lente de ESG. Inclusive, se tiver alguém aqui que conhece essa ferramenta ou outra de risco reputacional, já que tem muita gente aqui de ESG,
Até peço para me complementar aqui, me ajudar, tá? Nesse tema aqui. Vocês estão vendo aqui a divisão de como hoje essa ferramenta está olhando para os pilares de ESG numa visão de gestão de risco. Todos esses bullet points são riscos da empresa ter um dano de reputação ligado à pauta ESG. Por exemplo, em meio ambiente, se a empresa tem poluição no local que ela atua, isso é risco de reputação. Se ela usa exageradamente recursos, desperdiça, isso é risco de reputação. Se eu olho ali para a governança, né, principalmente para empresas de capital público, perdão, de empresas de capital aberto, mas não apenas, se a empresa tem umas práticas ali não muito éticas, isso vai pegar mal, assim, né? Em algum momento vai sair algum escândalo e a empresa é vista como fazendo negócios de maneira não adequada nos dias de hoje. Sonegação de impostos, práticas que não são competitivas, né? De monopólio, de sacanear a concorrência mesmo, né? E aí, quando a gente vê onde é que está a maior parte dos riscos de reputação, quando a gente olha a pauta de ESG, onde é que está? Está no S. Em número mesmo. A gente não trouxe aqui para vocês, mas quando a gente entra na ferramenta, além deles listarem os riscos, eles classificam a intensidade dos riscos. E além da maior parte dos riscos de reputação ligado a ESG estarem no social, os riscos que aparecem em vermelhinho, ou seja, assim, esse risco vai lascar a tua imagem, você vai passar muito tempo tentando corrigir isso aí. A maior parte desses riscos muito sérios também está dentro do social. Exemplos aqui, né? A gente tem o caso recente das vinícolas brasileiras, né, do Sul, que vinhos deliciosos, sucos de uva muito gostosos, né? Uma pena, que eu adorava consumir, deixei de consumir, porque não bate com meus valores. E uma pena, estou lamentando, produto que eu fazia parte do meu dia a dia, que eu gostava. Mas, pô, tem um trabalho análogo à escravidão na cadeia de valor. Pô, mas tem nada a ver com isso, meu fornecedor. Cara, olha a empresa que você exporta produto, você é enorme. Você não está cuidando disso? Óbvio que vai punir o fornecedor, né? Essa outra empresa, mas assim, você não vai sair incólume dessa situação. Tipo, ai, coitadinhos, não tinha nada a ver com isso, eles são maravilhosos. Não está se preocupando com isso. Você não percebeu por que aquele fornecedor aí tinha um preço tão bom? Você não chamou atenção que era porque ele está com práticas que não são democráticas, né? Não estão ligadas a direitos humanos. Discriminação. A gente tem uma série de escândalos, né? Que é o caso dos vários episódios recentes de racismo que cada vez mais vem à tona no varejo. E a gente tem essas outras, esses problemas que são transversais, né? Mas que também podem estar ligados de alguma maneira ao social. Queria trazer até que até um dos pilares de risco de governança se relaciona com diversidade. Aqui, ó, problemas de compensação executiva, falta de equidade salarial. Se eu vejo aqui, compensação executiva é mais do que isso, né? Tem uma crítica de pessoas, CEOs, ganhando algumas dezenas de milhões quando a empresa vai mal, ou quando a empresa teve um ano péssimo, né? Como foi o caso do escândalo da Vale no ano de Brumadinho, que você teve pagamentos ao corpo executivo muito bons, né? Que, enfim, como é que está a equação de valor da sociedade versus que valor a empresa gerou naquele ano, né? De forma ampla, como negócio. Tem isso, mas também tem críticas de quem são essas pessoas executivas, quem senta no teu conselho, e são aquelas mesmas pessoas de sempre. E aí eu trago para vocês alguns casos desses, né, de reputação, e aqui eu vou trazer especificamente com a lente de diversidade. Uma preocupação cada vez maior é de transparência a dados de diversidade, e aí trago de maneira muito simbólica para vocês, que imagino que várias e várias de vocês tenham acompanhado nas últimas semanas, que a nossa Bolsa de Valores cada vez mais dando passos na direção de pedir, reconhecer e valorizar que as empresas tenham bons dados de diversidade. Primeiro que tenham dados, depois que tenham bons dados, né? Isso está muito em linha com outras bolsas de valores, né? A gente se inspirou muito aqui na B3, na Nasdaq americana, né? A gente acabou de lançar na B3 o IDiversa, que é um índice de cerca de 70 empresas, que são empresas que têm alguns critérios, né? Empresas que têm no mínimo uma mulher ou uma pessoa de outro grupo minorizado no conselho, também uma pessoa de grupo minorizado na diretoria estatutária e empresas que têm uma diversidade relativamente melhor do que a dos seus competidores comparado à população brasileira, né?
Não sei de todas as empresas que estão aqui conosco, mas queria inclusive reconhecer o pessoal da Engie, que está aqui com a gente. A Engie, especificamente a EBE, que é a empresa de Florianópolis, que tem alguns e algumas de vocês aqui com a gente hoje, faz parte do iDiversa. Então, além disso, a B3 vai começar a cobrar a partir de 2025 que as empresas tenham diversidade no conselho. Empresas que não tiverem vão ter que se explicar. Não tem nenhuma multa, mas a empresa vai ter que fazer um documento dizendo por que não e como que ela está se preparando para mudar essa situação. É uma pressão positiva, né? A empresa não está sendo coibida, mas, assim, depois de 3 anos que ela se explica, começa a ficar feio, né? Porque aí os acionistas falam, cara, acho que 3 anos que ela se explica e não tá fazendo nada, acho que se explicar não é muito real. Essa prática se chama aplique ou se explique. Também é uma prática que já existia fora, né? E a gente acabou de ter aprovado aqui, há 15 dias, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, uma nova determinação para que as empresas públicas e de capital misto tenham diversidade em conselho também, no mínimo 30% de mulheres. Então, olha só, tem aqui um contexto acontecendo, e aí trago aqui alguns desses casos que a gente certamente pensa, né, porque casos que foram muito fortes, né, quando a gente pensa em não prática de diversidade, seja de uma maneira sutil, de uma maneira violenta, como alguns desses casos aqui, o impacto de reputação que você tem, né? Seja porque você, como empresa, ou a sua rede, né? Tem o caso Carrefour, mas tem também o caso da Zara, que em muitas empresas de varejo é comum a prática do racismo, esse racismo que não parece racismo, mas poxa, eu só desconfio das pessoas negras na loja, né? Eu ponho mais atenção para como elas estão se movimentando na loja. Para além do que eu faço, o que eu falo é muito importante, então eu trago para vocês a preocupação. Para além das coisas que são tangíveis, materiais, né? Nada de ficar contratando empresas que têm trabalho análogo à escravidão. Vamos cuidar aí do nosso racismo de todo dia, que é aquele racismo que a gente não está se dando conta, mas tem que cuidar muito, gente, dos nossos porta-vozes. As pessoas porta-vozes, elas, inclusive, podem pôr por terra coisas bem legais que estão acontecendo. No caso do Nubank, vocês provavelmente se lembram, né? Acho que 3 anos atrás, 3 anos atrás, a Cristina Junqueira, numa entrevista no Roda Viva, que ia muito bem, ela estava contando coisas de diversidade que eles faziam, e quando a pergunta ficou mais, tá, mas o que vocês estão fazendo na prática para garantir, né, pessoas negras em posições de liderança? Ela solta essa frase de que não dá para nivelar por baixo. É difícil falar de diversidade racial. Uma frase carregada de gatilhos emocionais para a população negra, que reforça uma série de estereótipos muito ruins, né, que remetem a uma visão antiga que a gente tinha de uma hierarquia de classe, de uma hierarquia racial, né, que se mantém no nosso país, e a empresa é provocada a fazer ações estruturantes. De fato, a empresa não estava indo lá a fundo de mudar as estruturas, mas talvez a empresa podia ser convidada para um próximo passo na jornada de diversidade sem comprometer tanto a reputação como comprometeu, né? Podia estar indo aos poucos de forma mais gradual, mas quando você tem uma pessoa na alta liderança que fala uma fala dessa, isso vira para ontem uma questão prioritária para o negócio de recuperar a reputação mesmo, né? Principalmente quando você vem se posicionando como uma empresa antissistema, uma empresa disruptiva, né? O Robin Hood dos bancos. O Robin Hood racista dos bancos não é um storytelling que se mantém, né? Que se sustenta. Então, aqui, ó, cuidado que faz, cuidado como fala, bem importante. Quero, nesse último momento de escuta aqui, ouvir como é que vocês estão cuidando da reputação de diversidade de vocês. Então, por gentileza, mais uma vez, compartilhe aqui conosco como é que vocês entendem. Eu quero ouvir, de fato, o que vocês entendem das ações de diversidade que vocês fazem, né, que está conectado aqui, diferente das outras perguntas, a gente dá opções. Eu quero ter mais um termômetro do que vocês estão sentindo que está, né, sendo o trabalho de vocês. Não está cuidando nada, cuida intencionalmente, cuida de diversidade, mas não está conectado com reputação.
Vou parar aqui de novo, passar para a Titi, para você compartilhar esse gráfico conosco. Boa. Olha que bacana. Não tem nenhuma empresa que respondeu que não identifica hoje que existe uma percepção de que reputação é influenciada por D. Muito bom, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso mostra para a gente que, querendo ou não, a empresa está pensando, tem um custo se eu não quiser trabalhar nessa pauta. Tem um custo, que eu vou, de alguma maneira, isso não vai ser uma coisa pequena, tem um impacto que isso falta na minha construção de reputação. A maior parte de vocês dizem que acredito que minha empresa tem um plano de day conectado à estratégia de reputação corporativa. Bacana. Eu acho que eu matei essa segunda frase, que ela parece pequenininha para mim. Eu vou resgatá-la por aqui. Papel positivo na construção. Tá bom, é positivo na construção. A reputação, né? E algumas pessoas não sabem avaliar, talvez porque a empresa não, de fato, não está se posicionando muito claramente, ou porque o cargo de vocês, ou vocês são as pessoas que nesse momento não estão numa empresa, eles colocaram aqui, mas acho que tem um movimento positivo, né? Tem uma percepção de que isso tem valor e tem uma percepção majoritária aqui de que tem um movimento intencional. Muito, muito legal mesmo, gente. Bom, eu vou fechando com vocês, compartilhando um pouco do que a gente considera que são pilares de trabalho de diversidade significativos para cuidar. Vocês viram, né? Que. Só um instantinho. Quando a gente olhou aquela roda do Happy Track, vocês viram que tem muitas coisas para cuidar, mas aqui eu trago muito na linha de, poxa, quem aqui está hoje nesse encontro que trabalha com SG ou com diversidade, que está cuidando dessa interface, né, entre reputação e diversidade, o que são ações práticas que vocês podem cuidar? A maneira como vocês preenchem os relatórios de sustentabilidade ou relatórios de diversidade. A maior parte das empresas tem só relatório de sustentabilidade e coloca ali os anexos de diversidade, né? Poxa, cuidar, gente, de dados sólidos, apuração de dados, em ter clareza da sua demografia e com os recortes de níveis hierárquicos, né? Porque essa consistência de dado, para quem é de capital aberto, é o que vai garantir poder ser ranqueado entre uma empresa que está sendo bem avaliada, se tiver bons números, né? É, e, e é o que dá consistência de se posicionar como uma empresa para a diversidade, tá? A gente trabalha com algumas empresas que já deram passos de se posicionar em diversidade, mas ainda não estão com números consistentes. Isso é muito crítico para walk the talk, né? Ter coerência nessa reputação. E outra coisa bacana de pensar nos relatórios é o storytelling. De que maneira esse storytelling é cuidado? Para além de dados, de que maneira isso faz parte da construção da narrativa de diferenciação de negócios, ou de impacto na sociedade, ou de valores da empresa, isso é bem significativo. Cadeia de valor. A gente pode olhar para a cadeia de valor de duas maneiras. O quanto essa minha cadeia de valor é formada por empresas que são empresas lideradas por pessoas de grupos minorizados, porque existe toda uma questão aqui de que a maior parte das empresas que atendem as grandes empresas de vocês são empresas fundadas, lideradas por homens brancos. E falo isso sem nenhum risco, porque esse é o dado do mercado. Mulheres têm mais dificuldade de acesso para atender grandes empresas, mulheres empreendedoras, empresárias, pessoas LGBT, pessoas negras, têm mais dificuldade. Porque fazer negócio tem a ver com networking premiado por vieses. Esse é um pilar de olhar a diversidade na cadeia de valor. Um outro pilar estou fazendo negócio com gente que tem valores compatíveis com os meus, ou daqui a pouco eu vou descobrir que minhas empresas fornecedoras têm o mesmo problema daquelas vinícolas do Sul. Ou daqui a pouco nas minhas instalações eu vou ter um caso de violência. Como que o Carrefour passou? Assim, eu vou ter um escândalo de imagem pela empresa que me representa comercialmente. A Oracle passou por isso, né? A Oracle teve um caso de racismo pela empresa que revendia produtos da Oracle. Mas o nome que foi
para o escândalo de reputação não foi dessa empresa, que eu nem me lembro o nome dessa empresa, foi da Oracle. Então, como é que eu estou cuidando desse alinhamento de valor? E como é que você faz isso? Você tem que fazer um assessment dessa sua cadeia de valor. Como é que está o nível de maturidade dessa pauta na tua cadeia de valor? E como é que você, proativamente, como uma grande empresa, pode ter um movimento de liderar? Pô, puta case de reputação para construir. Liderar a sua cadeia de valor para essa transformação. Uma empresa que tem um super case desse, que inclusive está sendo contado esse ano lá nos Estados Unidos, naquele evento de inovação super badalado, que é o SXSW, o SWSX, um evento de uma semana inteira de inovação e tal, é a Gerdau. A Gerdau tem 12 mil empresas fornecedoras e tem um caso muito, muito contundente com quase 200 empresas que eles fizeram um piloto para influenciar a cadeia de valor. Outro pilar, como a área de comunicação de vocês está conseguindo olhar de maneira transversal em todas as ações de comunicação, sejam o trabalho com a assessoria de imprensa, comunicação com comunidades, marca empregadora, que muitas vezes é da área de comunicação, comunicação interna, como diversidade está permeando isso. E, por fim, media training para alta liderança pessoal. Ah, mas a gente nem começou a trabalhar ainda. O tema de diversidade, ele cada vez mais surge em momentos que você não esperava. Você manda a tua alta liderança lá para fazer bonito na feira de estágio, porque você tem um trainee, um programa de estágio bombando, e aí você manda a tua alta liderança. E aí vem uma pergunta assim, oi, vocês estão preocupados com diversidade racial? Porque isso é uma pauta para mim, eu como um jovem negro, quero saber como está hoje a diversidade racial da empresa de vocês. E a liderança branca que está lá falando, nem sabe falar sobre esse tema, não tem a mínima ideia. Todo mundo que é porta-voz, pessoal, precisa estar preparado para defender a reputação da empresa em vários elementos. Diversidade passou a ser um deles. Quando a gente fala de media training, é sobre se preparar para ser porta-voz e se preparar para gerir crise. Crise de reputação é crise externa e crise interna. Vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha com uma empresa que esse ano passou por uma crise que eles tiveram que lidar com os sindicatos. Os sindicatos desse setor são sindicatos liderados por homens, e esse sindicato está muito resistente com as ações afirmativas de equidade de gênero. E começou a fazer uma série de boicotes com a empresa. E começou a publicar coisas e fazer memorandos e mobilizar a comunidade interna da empresa com o mote de que a empresa estava sendo discriminatória com os homens, buscando um boicote mesmo dessas ações. É uma crise de reputação. Como é que se lida com isso? Isso é pauta de media training, tá? Como é que essa liderança vai se posicionar? Em todos esses pilares, pessoal, vocês podem contar com a Impulso Beta, tá? Esses são todos serviços nos quais a gente atua. Quando a gente fala de relatório de diversidade, tanto em apuração de dados, quanto na criação, articulação de um storytelling. Acho que esse é um trabalho que muitas áreas de ESG contratam com empresas de comunicação, então nos colocam à disposição, tanto com o skill de comunicação, com o time de jornalistas mesmo que temos, quanto, por outro lado, com profundidade na pauta de diversidade, com uma visão ampla, não profunda, de ESG e com uma expertise profunda de diversidade, né? E nos outros pilares, a gente tem cases interessantes de capacitações, né, de alta liderança e de comunicação, e também de início desse processo de transformação de cadeia de valor. Pessoal, a gente vai chegando ao nosso final. Deixo aqui, né, um link para quem quiser marcar um papo conosco, para que a gente possa explorar qualquer dúvida que tenha surgido ou alguma possível dor que vocês queiram conectar com possível parceria com a Impulso Beta. E também abro para discussões, dúvidas, comentários de vocês. Renata, bom dia a todos. Bom dia, Cláudia. Tudo bom? Vocês colocaram aqui que tem, né, uma capacitação para a área de comunicação. Essa capacitação vocês também têm para a área de RH? Temos sim. Obrigada por perguntar, Cláudia, porque a gente colocou nesse pilar de reputação, a gente tem 4 pilares de serviços, e no pilar de reputação a gente colocou só comunicação, mas a gente faz capacitações de diversidade muito aplicadas à prática para diferentes áreas do negócio, para RH como um todo e para pilares do RH, então a gente capacita times de recrutamento e também pessoas business partners,
Isso é o que a gente já tem feito, né? Mas a gente também faz soluções sob medida. A gente tem alguns cases trabalhando nesses públicos de RH, porque quando eu falo de recrutamento, eu posso desdobrar em práticas super proativas que a empresa pode ter para colocar mais gente para dentro, né? Quando eu falo de business partners, esse é um público que precisa influenciar a liderança, e a gente também trabalha com capacitação para compliance, capacitação para áreas de vendas. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui no chat, da Cadê? Fernanda. De ESG, gestão de crise. Olha, de repente alguém de carreira de ESG possa compartilhar aqui algumas dicas para a Nanda. E ela perguntou assim, como trabalhar na Impulso Beta, né? Bom, como trabalhar atua num dos pilares de ESG, né, que é o pilar de diversidade, e a gente se relaciona muito com o pilar de governança, né, por conta dessas questões que a gente diz, cada vez mais a governança está conectada com ter uma governança diversa. A gente tem um time full-time hoje que é formado por 20 pessoas, e a gente tem pessoas que são pessoas de gestão de projetos e atendimento com clientes, pessoas especialistas dos diferentes produtos, e a gente também tem uma rede de pessoas especialistas, que hoje são cerca de 35 pessoas, que são pessoas muito profundas nos serviços que a gente oferece, né? Então, a gente tem pessoas especialistas em cultura organizacional, pessoas representativas e profundas nas pautas de gênero, raça, pessoas trans com profundidade para trabalhar essa pauta. Então, a gente tem esses dois caminhos, viu, Fernanda, de posições que eventualmente surgem no nosso time interno, e também essas oportunidades de trabalhar diretamente com o estudante. Eu acho que a gente está falando mais de posições aqui do nosso time interno, de área de atendimento, de produto e conteúdo. A gente vai chegando ao final, nosso contato para a Fernanda entrar em contato com a gente. E legal, Sara, contando aqui sobre as formações específicas de ESG, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, né? Que pessoas de qualquer formação podem depois se especializar e seguir uma carreira de ESG, né? Não é que eu tenho que vir de uma graduação específica, né? No fim, é um tema que está sendo um tema de especialização, muito bacana. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, que sei que nos dias de hoje ele é muito escasso, espero que tenha gerado valor essa troca. Obrigada pela escuta. Ficamos à disposição, espero que possamos construir coisas bacanas juntos também. A gente tem esse encontro do Meetup todos os meses, então fiquem no radar aí para os próximos encontros que a gente tiver. Deixo aqui os nossos contatos e também convido quem ainda não conhece a conhecer o nosso podcast, videocast, que é o Café com Diversidade, que é um lugar onde a gente entrevista pessoas que lideram estratégias de diversidade. Já tivemos a pessoa que é líder de diversidade do Itaú, da Oracle. Na próxima semana eu converso com o vice-presidente de pessoas do iFood, que vai falar também da estratégia de diversidade. Então, é um bom espaço de aprendizado. Obrigado, ótimo dia, pessoal!